A história começa na Mosect, que é um pequeno povoado no topo de uma montanha. Em algum lugar no céu, vemos duas pessoas voando em um tapete mágico. A mais velha das duas meninas avisa a outra, chamada Sayuki, que em breve chegarão à fronteira da seita Mo, e também avisa para não se perder. Logo, eles pousam em frente a um templo com um lance de escadas incrivelmente alto. Como tal, a menina mais velha, Lu Dongli, carrega Sayuki nas costas para que possam chegar ao topo. E enquanto sobe, ela diz à menina para se familiarizar com os arredores da montanha enquanto estiver aqui. Ela também promete contar a Sayuki sobre as regras da seita e outras coisas que ela deve observar, e a menina garante ao seu mestre que ouvirá com atenção. O mestre de repente começa a falar sobre as regras, mas tudo sai como algo sem sentido, e a menina não tem ideia do que acabou de dizer. A garota confusa ainda está tentando descobrir o que aconteceu, quando seu mestre afirma que ela terminou as regras e afirma que é hora de abordar os pontos importantes. Enquanto elas sobem as escadas, o mestre informa que eles são a seita Mo e tem um total de 10 números. Ela revela que tem 6 discípulos, enquanto outro deles é discípulo do líder da seita. Shio escuta com atenção enquanto o mestre informa que o líder da seita é seu irmão, 6 anos mais velho que ela. Por isso, ela diz à menina que ela deve tratá-lo com respeito, ainda mais do que respeitaria seu próprio mestre. No entanto, ela também informa a Shio que não tem permissão para ficar sozinha com o líder da seita ou mesmo aprender com ele. Ao ouvir isso, a garotinha curiosa se pergunta se o líder da seita come crianças, mas seu mestre garante que não. Mas isso antes de ela revelar que o verdadeiro motivo é ainda mais assustador, que é o fato de seu irmão estar sofrendo de uma doença bastante problemática. Só então, vemos um flashback do líder da seita informando a sua irmã que o mundo deles é apenas um jogo no qual eles estão presos. Por causa disso, ela sente que seu irmão tem algum tipo de doença mental, já que ela não consegue trazer acreditar que está vivendo dentro de um jogo. Depois que seus pais faleceram, o menino não conseguia mais se lembrar de sua verdadeira idade, e sempre falava sobre algum modelo de personagem principal, que sua irmã não conseguia entender. O mestre admite que seu irmão mais velho tem alguns parafusos soltos na cabeça, não lhe deixando escolha a não ser ficar mais forte para que a seita possa contar com ela. Só então, o mestre e o aluno avistam o delirante líder da seita, Lucaio, parado na beira de um penhasco, e falando sobre como este mundo viveria na escuridão se não fosse por ele. Sayuki fica instantaneamente hipnotizada por seu charme quando vê seu rosto, mas seu mestre diz a ela para não ouvir suas bobagens. O líder da seita se gaba da sorte que Sayuki tem por se juntar à sua seita, mas sua irmã pensa o contrário. Ela afirma que a menina é tão talentosa que seria facilmente aceita em seitas melhores, então ela sente que é realmente uma sortuda por ter uma aluna assim. O mestre teme que Sayuki seja influenciada pelos ensinamentos delirantes de seu irmão, então ela tenta afastar dele a já apaixonada garota, sugerindo que ela precisa descansar. Sayuki tenta falar com ele, mas seu mestre diz para ela não olhar para trás, e quando eles saem de cena, o mestre da seita começa a se perguntar onde sua irmã encontrou uma garota tão talentosa. Ele está impressionado com as estatísticas altas dela e começa a se lembrar de como não houve nenhum código de trapaça desde que ele chegou ao jogo, há 21 anos. Acontece que ele não é tão maluco, porque ficamos sabendo que ele está atualmente dentro do maior mundo virtual do século 22. É chamado de mundo Tangun e é tão expansivo que as pessoas começaram a chamá-lo de dimensão paralela. De acordo com os cálculos do mestre da seita, o jogo deverá passar por testes beta em breve. E como que na hora certa, uma notificação aparece, confirmando sua previsão. Como resultado disso, ele obtém o direito de acessar o painel de estatísticas de seu personagem. Lucaio vê que seu personagem está no nível 10, com pontos de saúde máximos e um nível espiritual quase no auge. Seus ossos básicos, esgrima e charme também são muito altos e podem ser aumentados ainda mais, mas sua sorte está estagnada em 3,14, e isso o deixa bastante chateado. No geral, o sistema o chama de personagem muito bonito, mas inútil. Meu cara pega o que pode e reconhece a bajulação, porque sente que, embora a fraqueza seja temporária, a boa aparência dura para sempre. Outro anúncio aparece, revelando que a fase de teste beta começaria oficialmente em 30 dias terrestres. Lucaio fica animado ao ver isso, pois percebe que equivale a 300 dias em Tianchuan.
A empolgação dos novos jogadores que chegam ao jogo diminui, quando o líder da seita se lembra de como não tem mais nenhum apego ao seu antigo mundo. Em uma cena de flashback, vemos a vida de Lukel na Terra e como ele era um garoto rico, bonito e completamente mimado que conseguia literalmente tudo o que queria. Em sua vida anterior, ele gostava de brincar com pessoas na vida real e em jogos. E mesmo sendo apenas um jogador mediano, sua riqueza sempre foi seu poder especial. Era fácil para ele jogar, porque ele poderia simplesmente gastar milhões para se tornar invencível aos monstros, e esperava que outros pudessem fazer o mesmo. O protagonista era um garoto muito solitário no mundo real, especialmente porque seus pais ricos não voltaram mais para casa depois que começaram a processar o divórcio. Ele era literalmente um órfão cujos pais ainda estavam vivos, e eles o negligenciaram tanto que a única forma de comunicação que tinha eram as inúmeras transações que realizava. Como você pode imaginar? Não demorou muito para que ele finalmente perdesse o interesse por tudo, pois embora pudesse ter tudo o que queria, também perdeu tudo o que tinha. Não tendo mais nada para fazer, um dia ele voltou ao jogo e, ao abrir os olhos, percebeu que havia renascido em uma família de nobres. Quando seus novos pais o viram, ficaram muito felizes e decidiram chamá-lo de Lukel, que significa música matinal. O jovem líder da seita nunca imaginou que nasceria de novo, muito menos adquiriria o que sempre desejou em sua vida passada. Ele percebeu que entre as centenas de milhares de coisas no mundo, amor e carinho nunca decepcionariam. Suas memórias são interrompidas por uma mensagem do sistema informando que a função da missão foi desbloqueada e também perguntando se ele gostaria de aceitar. Ele aceita a missão, revelando que está ocioso há 21 anos no jogo, e agora que acumulou muita experiência, não pode negar a oportunidade de subir de nível nas missões. O belo jogador aperta o botão para aceitar e, após o sistema escanear aceita, ele o identifica como líder, antes de informá-lo que sua missão é fortalecer e expandir sua seita. Ao ver isso, o protagonista de repente se lembra que era o sonho antigo e acalentado de seu pai conseguir isso, então ele está mais do que disposto a completar a missão. Nosso herói aperta um botão para obter mais detalhes sobre a missão, então o sistema começa a avaliar o local inteiro. Infelizmente, enquanto o prota espera ansiosamente para começar, uma certa mensagem o deixa horrorizado, o que revela que sua seita não é qualificada. Mesmo sabendo que a seita Mo está no meio, ele nunca imaginou que seria desqualificado para começar sua primeira missão. De acordo com o que ele sabe, as seitas mais baixas do mundo Tianshu estão na 9ª posição, enquanto a seita da espada entre as 4 maiores organizações é considerada a primeira posição. Nosso herói também lembra algo sobre uma classificação especial que não existe mais, e tudo isso o deixa muito mais chateado porque sua seita é praticamente a pior do mundo virtual. Ele se pergunta o que poderia torná-lo desqualificado e acha que pode haver um bug no sistema. Ele faz algumas pesquisas e percebe que, embora a seita seja qualificada por ter até 10 membros, seu nível de iniciante como líder da seita é a desvantagem. Pois, para a qualificação completa da missão, é necessário que o líder seja pelo menos de primeiro escalão ou superior. Nesse ponto, Lucauzai fica desapontado e percebe que o problema é ele, concluindo que deve descer as montanhas no dia seguinte para conseguir sua descoberta. No entanto, ele de repente se lembra que se sua seita não for qualificada, então deveria ter sido expulsa das 300 seitas que governam este mundo. Mas não é o caso, porque há uma certa senhora neste lugar que também pertence à primeira seita da espada, e ele fica satisfeito em saber que suas conexões estão se mostrando muito úteis. O jovem líder entra num cemitério e bate numa lápide, anunciando que as oferendas chegaram. Acontece que além dos membros oficiais, há outra pessoa que se mantém escondida. Séculos atrás, essa pessoa foi trazida de volta pelo 31º líder da seita, após ver pessoalmente seus poderes extraordinários. Por causa de quão fortes eles eram em comparação com o resto dos seus pares neste lugar, o mestre cultivador escolheu viver em reclusão no cemitério. À medida que a energia do mestre começa a se adensar pelo cemitério, Lucaio começa a ver os prós e os contras desta parceria. A parte boa é que ele não precisará fazer uma sepultura para esse mestre quando ele morrer, mas por outro lado, ele nunca conseguirá confirmar se eles estão realmente vivos ou mortos. Afinal, ele só se comunicou através da energia deles e nunca conheceu o mestre pessoalmente.
De qualquer forma, a cena muda, e a próxima coisa que vemos é o líder da seita tendo uma reunião de alta autoridade com sua irmã, referindo-se a ela como Anciã Liu. Sentado à mesa, ele informa que gostaria de resolver a questão de embarcar na perigosa jornada montanha abaixo, mas ela sente que o vício de atuação de Lu Kel está voltando à tona. Ele se ofende e lembra a ela que insultar o líder da seita pode lhe render a punição de ele beliscar suas bochechas. Neste ponto, é fácil ver por que ninguém realmente o leva a sério, e quando ela se inclina para trás para se afastar dele, ele fica ainda mais ofendido. A irmã ignora suas birras e fala com maturidade, perguntando por que ele quer descer a montanha. Nosso menino bate a mesa e responde radicalmente, alegando que precisa conseguir um avanço. Mas, para fazer isso, ele precisa de uma certa erva chamada erva espiritual purificadora da medula, que ele mesmo teria que desenterrar. Ao ouvir isso, Liu expressa seu entusiasmo porque seu irmão finalmente deseja alcançar outro avanço, depois de muitos anos adquirindo apenas o nível de iniciante. Depois de avisá-la para não zombar dele, ele revela que além de conseguir um avanço, ele também gostaria de espalhar a Mosect por todo o mundo, para que possa honrar seus ancestrais. Vendo essa exibição exagerada, a garota conclui que seu complexo de herói está de volta e que sua tendência para se exibir ficou ainda maior. Na manhã seguinte, o líder da seita, seu único discípulo Haitin, junto com sua irmã. Prepare-se para partir para a viagem. O nosso prota pergunta à irmã por que eles têm que usar roupas tão comuns e reclama que a roupa não mostra que ele é um sábio de natureza marcante. Mas sua irmã diz para ele ficar quieto, lembrando-lhe que roupas normais são melhores para evitar chamar atenção indesejada. Enquanto ele sente que sua irmã mais nova é muito madura, 2 espiões os observam de uma árvore próxima. E depois de confirmar que o líder da seita ainda fala alto como sempre, eles planejam seu próximo passo. A cena muda e vemos a tripulação em seu tapete de folhas voadoras. Enquanto eles voam pelo ar, a pequena discípula aponta como a floresta abaixo deles é na verdade vermelha, e seu mestre a informa que é a Floresta das Chamas, o lugar onde eles procurarão pela grama que limpa a medula. Xiu então pergunta a seu mestre por que o mestre da seita está olhando para o espaço desde o início da jornada, então ela informa a menina que seu irmão está realmente cultivando. Esta arte de ficar quieto e meditar é necessária a todo cultivador, e Lu informa ao seu discípulo que ela precisará aprender muito sobre isso no futuro. Ao ouvir isso, a menina fica animada porque encontra o belo líder da seita. E também gostaria de meditar no futuro. Na verdade, o prota está apenas escolhendo uma missão no sistema. E enquanto faz isso, ele vê que as missões de subida de nível são de 4 cores, que são amarelo, azul, roxo e laranja. Como esperado, acontece o mesmo com sua vida anterior, então ele se pergunta qual das missões deveria escolher desta vez. O mestre da seita sabe que a maioria dos jogadores escolhe o amarelo porque é simples e rápido. Já o azul é o escolhido pelos especialistas, enquanto o roxo é escolhido apenas pelos jogadores profissionais. Quanto à missão laranja, apenas 1 em 1 milhão a escolheria, porque só aqueles com enormes quantias de dinheiro tiveram coragem de escolher a dificuldade mais difícil. Depois de considerar todos os fatores, o líder da seita faz sua escolha e escolhe a missão mais difícil selecionando laranja. Depois de adquirir a missão com sucesso, uma onda de satisfação toma conta dele. Mas enquanto ele está ocupado se sentindo realizado, vemos que outro tapete mágico escondido na invisibilidade os segue secretamente por trás. Enquanto os espiões seguem silenciosamente o líder da seita e seus membros, um deles, chamado Mestre Nin, admite que os ventos estão um pouco fortes. Seu discípulo pergunta se seguir os Mosex tão de perto não vai estragar seu disfarce e, em resposta, Nin garante-lhe com confiança que eles não serão capazes de vê-la, mesmo que ela fique nua na frente deles. O discípulo entende, mas comenta que não era necessária uma descrição tão exagerada. Seu mestre pergunta se ele o acompanhou para ver Lu Kel avançar para o próximo nível por admiração ou simplesmente por ciúme. Ao ouvir isso, o menino olha para as costas do nosso herói e percebe que, para ser totalmente honesto, ele só o está seguindo por ódio. Mestre Nin o provoca após sua resposta, lembrando-o de que ele é o melhor mestre espadachim da geração mais jovem e ressaltando que conquistar seu ódio não é uma tarefa fácil.
Enquanto isso, os membros da seita Mo chegam à Floresta das Chamas, e Lu Dong lhe lembra a todos que eles irão embora imediatamente após encontrarem a grama que limpa a medula, porque há monstros por perto. Lu Kel de repente pergunta à irmã se ela está escondendo seu cultivo. Apontando o quão estável ela pousou para alguém do seu nível. Em resposta, ela ri com a culpa estampada em seu rosto e nega a acusação, mas o líder da seita pode ver claramente que ela está mentindo. Ele rapidamente afasta esse pensamento e instrui o grupo a começar a busca pela grama que limpa a medula. Só então aparece uma mensagem informando que eles têm a missão de derrotar um monstro selvagem de nível 10, que é basicamente uma luta de chefe. Vendo isso, o líder da seita percebe que a missão não é tão fácil quanto pensavam. E ele até começa a se perguntar se existe um monstro nesse nível. Ele também sabe que chefes fortes são fáceis de encontrar, mas os fracos são raros. E enquanto ele está pensando sobre isso, sua irmã interrompe, revelando que ela já encontrou 3 ervas que limpam a medula óssea à vista de todos. O pequeno discípulo percebe como a grama cheira bem e até sente vontade de comê-la. Mas antes que eles possam chegar perto de seu objetivo, um monstro aparece atrás da árvore onde está a grama. Dong lhe informa os outros e os avisa para se afastarem, e é quase ao mesmo tempo que o alvo da missão é travado. O líder da seita dá um passo à frente com confiança, dizendo a seus membros que ninguém se moverá e garantindo-lhes que comerá a grama que purifica a medula, porque nem mesmo o autor pode impedi-lo de fazê-lo. Como você pode imaginar, quando sua irmã o vê fazendo isso, ela percebe que eles podem ter um problema, porque ela sabe que seu irmão está definitivamente agindo mal de novo. De repente, Lu Kyle começa a caminhar em direção ao monstro, sentindo que sua falta de sorte era apenas um ardil. Porque agora ele sente que deve ter muita sorte por ter encontrado 3 ervas purificadoras de medula de uma vez, bem como por encontrar o monstro exato necessário para a missão no mesmo lugar. Sua decisão faz com que sua irmã surte, pois ela teme que seu irmão sem noção esteja sendo corajoso demais. Zio que, por outro lado, parece achar muito legal a decisão do líder da seita. Sem ter certeza do que aconteceria, Dong Li finalmente decide que se o monstro for fraco, ela o deixará para seu irmão derrotar. Mas se for realmente forte, então ela mesma terá que matá-lo, o que significa que ela ficará em guarda. Enquanto isso, em outros lugares da floresta, os espiões observam tudo secretamente. O espadachim informa ao seu mestre que ele sentiu que o monstro está no rank 9, e também alcançou o rank de iniciante. Ao ouvir isso, Nin pergunta o que ele acha que o líder da seita Mo faria. O menino responde que embora estejam no mesmo nível, os monstros têm corpos mais fortes em comparação aos humanos, então Lu Kyle provavelmente teria que atraí-lo para derrotá-lo com um único movimento. Mestre Nin concorda com ele. Mas quando eles olham para o cara espreitando perto da árvore e colhendo a grama descuidadamente, ela é forçada a comentar que ele provavelmente não tem um único plano em mente. Enquanto o cara de pau do Prota estava ocupado colhendo ervas da árvore, a cobra gigante com estampa preta de repente atacou ele por trás. No entanto, acaba por ser uma estratégia simples de atração, porque o nosso herói queria aparecer como uma presa fraca para o monstro. Enquanto seus membros gritam para ele tomar cuidado, ele olha para a criatura com confiança, imaginando se ela pertence a uma linhagem de monstros de alto escalão. Mas independentemente de sua origem, Lu Kyle desembainha sua espada. E promete bater na cabeça da cobra até que ela fique torta para o resto da vida. Enquanto o espião observa isso, ele vira o pescoço para o lado por reflexo e, quando o mestre Nin pergunta o que há de errado, ele finge que não é nada. Na verdade, ele está se perguntando por que ainda reagiu por reflexo, embora já tenham se passado tantos anos desde seu encontro com nosso herói. Ele se lembra de uma memória do passado, quando estava recebendo um sermão de nosso herói por se tornar desenfreado em sua seita, alegando ser uma espécie de mestre da espada. Ele tentou agir como se estivesse sendo desrespeitado por sua presença, mas Lúcio lhe deu um tapa forte na bochecha. Habilidoso ou não, nosso garoto não tolerava não ser chamado de discípulo sênior por seu júnior. Aquele tapa despertou completamente o eu jovem e arrogante do espião, mas não foi o que o fez se submeter a Lúcio. Em vez disso, foi sua velocidade de cultivo insana e suas habilidades de observação. E realmente vemos que o líder Mosek conseguiu derrubar o monstro atingindo seu ponto vital com um único movimento.
Lúcio absorve a cobra e a transforma em pontos de experiência, deixando Zilk ainda mais fascinado por sua força. Claro, sua irmã não está nem um pouco impressionada. Ela sente que ele se esforçou para usar técnicas extravagantes e desperdiçou sua energia, nem mesmo levando em conta que outro monstro poderia estar à espreita por perto. Depois de derrotar o monstro, Lúcio adquire 10.000 pontos de experiência e, como sua missão de subir de nível também está concluída, ele tem a chance de receber suas recompensas. Ele está satisfeito com os 10.000 pontos de experiência e também aceita de bom grado as recompensas da missão. O líder da seita fica surpreso ao ver que a recompensa é o cupom do despertar de atributos, porque significa que ele tem um talento extraordinário ou foi favorecido pelos deuses. O resumo disso é que agora ele pode controlar diferentes elementos alterando seu atributo espiritual usando este cupom, o que também fortalecerá sua afinidade com o elemento escolhido. Por exemplo, se Lightning for escolhido, ele se tornará Thunder. Se Galé for escolhido, ele se transformará em um vento forte. Luke o lembra como sua irmã tem o atributo vento sob seu controle, então ele está ansioso para descobrir qual será seu próprio atributo. Agora que alcançou a grama que procurava, nosso herói quer sair da floresta de chamas e ir para algum lugar mais seguro para poder meditar adequadamente e avançar para um novo reino de poder. Ele pega apenas uma das ervas e garante à equipe que é o suficiente, pois acha que devem deixar o resto para quem precisar mais tarde. Ao saírem da floresta em seu tapete mágico, Ludon garante a seu irmão que ela pode encontrar um lugar seguro. E quando seu jovem discípulo vê isso, ela conclui que seu mestre é muito exigente com relação à segurança. Enquanto isso, de volta à floresta, o espadachim percebe que o Mosek saiu com pressa sem colher toda a grama e se pergunta se Lucaio está planejando avançar imediatamente. Os peitos grandes, quero dizer mestre Nin, informam que sua teoria está meio correta, alegando que Lucaio não teria nem onde guardar o resto da grama de tutano se a levasse para casa. De repente, ela puxa uma caixa espiritual que pode armazenar tais itens e coloca a grama dentro dela. Em outro lugar, vemos nosso grupo principal próximo a uma cachoeira, onde o líder divaga sobre como as coisas seriam a seu favor quando alguém cuidasse deles lá de cima. Sua irmã de repente o informa que eles examinaram um raio de 8 quilômetros para confirmar que a área é segura, mas ele a provoca comentando que ela está falando sério demais. Ele a lembra que apenas terá sua descoberta e não sobreviverá a uma tribulação celestial. Mas Ludon o lembra que foi ele quem lhe ensinou a importância da segurança. Ao ouvir isso, o líder da seita se sente muda rapidamente de assunto para poder alcançar seu avanço. Lucaio comenta que sente que algo está prestes a saltar de seu corpo, então sua irmã e seu discípulo ficam entusiasmados, imaginando se ele finalmente alcançará um novo reino. Zayok pergunta se ele não vai compartilhar um pouco da grama para limpar a medula com ela, mas nosso menino apenas joga na boca antes de dizer a ela que depois de comê-la, ele sentirá muita dor. Claro, o líder da seita começa a gemer de dor, então a menina começa a entrar em pânico e implora ao seu mestre para ajudá-lo. No entanto, Ludon não parece acreditar em sua pequena exibição. Enquanto isso, o espadachim e Ning observam tudo de longe, e o primeiro segura a espada com força com raiva ao ver que Lucaio está prestes a ficar mais forte. Ning lembra Yu, seu discípulo, de como ele e Ludon despertaram seus atributos quando romperam suas fileiras, e o menino admite que foi realmente esse o caso. Então ela pergunta se ele acha que o mestre Mosekde pode despertar seu atributo também, ao que ele responde em pânico que é impossível. Seu mestre acha que sua reação é um pouco extremada. Mas o menino se sente assim porque nunca houve ninguém que tenha despertado com sucesso para seu atributo depois dos 16 anos. Este tem sido o caso desde os tempos antigos, e mesmo gênios talentosos não conseguiram fazer isso depois de se tornarem adultos, o que significa que Lucao também não será diferente. Ningo elogia por fazer o dever de casa e admite que é definitivamente tarde demais para o mestre Mosek. Se ele tivesse subido de posição quando era mais jovem, poderia ter tido a chance de se tornar alguém notável. No entanto, todos ficam repentinamente chocados quando Lucao literalmente desperta seu atributo bem na frente deles. O Prota é brabo, e quando eles duvidarem das suas capacidades, olha a vida do Prota. Continuando. Um feixe de luz brilhante sai do corpo do herói direto para o céu, e pessoas de todo o mundo percebem instantaneamente que alguém está despertando seu atributo.
Acontece que os cultivadores deste mundo gostam de assistir a espetáculos como este, mas há um misterioso guardião no Mosaic que não aprecia essa súbita curiosidade de estranhos. De repente, o mestre espalha seu poder pelas terras ao redor do nosso herói, deixando todos saberem que um mestre cultivador o está protegendo das sombras. Com medo das consequências, todos decidem que é melhor não assistir a tal acontecimento. Porque sabem que alguém capaz de emitir tal energia só poderia ser um monstro. Enquanto isso, no processo de despertar seu atributo, uma enorme onda de energia envia nosso herói para um plano celestial. Enquanto ele flutua dentro do espaço sem fim, ele é dominado pelas bolhas ao seu redor, que contêm as energias dos céus e da terra. Primeiro episódio termina aqui, mas não chorem, vou postar mais, e para alegrar meu dia se inscreve no canal e mete o dedo no like. Deixe-me saber nos comentários se você está gostando da história até agora. Até a próxima vez.